Hoje eu trago até você um problema relativamente simples, mas muito interessante. Raiz quadrada de 2 versus raiz cúbica de 3. Qual das duas representa o maior valor numérico? Muita gente sabe que raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. O mesmo não costuma ser verdade com relação à raiz cúbica de 3. A maioria das pessoas não faz a menor ideia do quanto ela vale. Mas será que vale mais do que esse 1,4 ou menos? É isso que a gente vai ver agora e sem calculadora. Dá uma olhada. Tanto a raiz quadrada de 2 quanto a raiz cúbica de 3 podem ser representadas na forma de potência. Toda raiz sempre pode ser convertida em uma potência de expoente fracionário. Para fazer isso, nesse caso, nós vamos precisar visualizar 3 números que estão omitidos porque não precisam aparecer o tempo todo nessas circunstâncias. O expoente do 2, que vale 1, o índice da primeira raiz, que vale 2, e o expoente do 3, que vale 1 também. Nesse momento, a gente consegue expressar tanto a primeira quanto a segunda raízes na forma de potência. A primeira como 2 elevado a 1 meio e a segunda como 3 elevado a 1 terço. E nesse momento você se dá conta de que nós estamos diante de duas potências em que tanto as bases quanto os expoentes são números diferentes, o que de certa forma inviabiliza uma comparação direta entre os seus dois valores numéricos. Mas a matemática tem os seus truques e um deles é o que a gente vai colocar em prática agora. Nós vamos decidir revelar os dois expoentes fracionários usando o mesmo denominador. Se eu tenho duas frações, 1 meio e 1 terço, e quero revelar essas duas frações usando o mesmo denominador, a primeira coisa que eu vou fazer é a de determinar o mínimo múltiplo comum entre os dois denominadores originais. Como estamos falando de 2 e 3, dois números primos, nesse caso basta nós multiplicarmos os dois denominadores entre si, chegando assim a 6, o MMC dos denominadores originais. Se nós fôssemos somar essas duas frações aqui, 1 meio e 1 terço, agora eu tenho certeza de que você lembra o que nós faríamos. Nós dividiríamos o MMC pelo denominador e multiplicaríamos pelo numerador de cada uma das duas frações originais. E é isso que a gente vai fazer agora. 6 divide por 2 dá 3 vezes 1 dá 3, e 6 divide por 3 dá 2 vezes 1 dá 2. O que significa que para todos os efeitos práticos, escrever 1 meio e 1 terço é exatamente a mesma coisa que escrever 3 sextos e 2 sextos. Inclusive, se você simplificar as duas frações que nós acabamos de obter, você vai perceber que esse é o caso. Que, de fato, 3 simplifica com o 6, fica 1 meio, e em seguida 2 simplifica com o 6, fica 1 terço. Portanto, ao invés de escrever 2 na 1 meio aqui do lado esquerdo, eu posso muito bem, nesse momento, escrever 2 elevado ao seu sinônimo 3 sextos. Da mesma forma, aqui na direita, 3 elevado na 1 terço pode ser reescrito como 3 elevado na 2 sextos. E existe um aspecto muito conveniente a partir desse momento. Um aspecto muito conveniente na observação de que nós passamos a ter os mesmos denominadores nas duas frações que correspondem aos expoentes dos números que nós estamos comparando. Porque nesse momento eu posso resgatar a minha observação original de que eu estou diante de duas raízes. A primeira delas, reconvertida em raiz, é sinônimo de raiz sexta de 2 elevado ao cubo. A segunda delas, por sua vez, vai ser sinônimo de raiz sexta de 3 elevado ao quadrado. E observe que, nesse momento, nós passamos a ter duas raízes de mesmo índice, o que, de certa forma, já é uma situação melhor do que a situação que nós tínhamos originalmente. Mas fica melhor ainda quando você se der conta de que os dois radicandos que nós obtivemos agora têm valores que são fáceis de se determinar. O primeiro deles, 2 ao cubo, resulta em 8. O segundo deles, 3 ao quadrado, resulta em 9. E, portanto, a partir do momento em que nós temos duas raízes sextas, a primeira delas com radicando 8 e a segunda delas com radicando 9, fica bem fácil de perceber que a maior das duas é a segunda. Raiz sexta de 9 é maior que raiz sexta de 8, o que nos leva à conclusão, portanto, percorrendo o caminho de volta, de que raiz cúbica de 3
A segunda das raízes com que nós trabalhamos é maior que a raiz quadrada de 2. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. E se você gostou desse vídeo, por favor, não vá embora sem deixar o seu recado nos comentários.